Só em Jesus eu encontrei minha esperança, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abalará. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José. E hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos 21 a 23. Temos hoje a conclusão da carta. Assim diz a palavra do Senhor. Saúdem a todos os santos que estão em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Os últimos versículos da carta de Paulo aos Filipenses lembram-nos que esta carta é uma carta pessoal do apóstolo Paulo aos irmãos da cidade de Filipos, a primeira igreja estabelecida na Europa. Isso você pode observar no livro de Atos, capítulo 16. De acordo com o costume das cartas daquela ocasião, da época, ele termina mandando várias saudações. E de acordo com o espírito cristão, ele também inclui uma breve bênção ou oração em favor dos seus leitores. A quem foram enviadas as saudações? O texto diz: a cada um dos santos em Cristo Jesus. Em Filipenses 1:1, que já meditamos, Paulo dirigiu a carta a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, que vivem em Filipos. E agora ele envia saudações a todos eles. É evidente que os santos eram os cristãos em Filipos. E isso é importante porque os santos na Bíblia, primeiro, não são pessoas mortas, e sim vivas. Mas também não são pessoas perfeitas, mas são pessoas que estão em busca constante da perfeição. São seguidores de Jesus, que procuravam separar-se da maldade, do mundo e consagrar-se ao Senhor. Esse é o sentido da palavra santo, hagios. E essa palavra diz respeito a alguém que se torna referência para o mundo. Então, Deus quer e até exige essa santificação de todos os seus servos. Podemos confirmar isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Mas nós precisamos perguntar: você tem se tornado referência para o mundo? Em conduta, em palavras, em tratamento uns aos outros? Agora, como o pecaminoso ser humano pode tornar-se santo? A resposta está em Cristo, permanecendo em Cristo. Como um ramo silvestre, o cristão é enxertado na videira para começar a nova vida em santificação. Não somos perfeitos, sabemos disso, mas devemos ter em mente, devemos ter a consciência de buscar constantemente esse estado de santificação. Nessa relação espiritual, o cristão que está nessa busca, ele sabe que em Cristo haverá dor e sofrimento. Nós vimos isso, ele sofre com Cristo, o cristão. Ou ele se identifica com Cristo no sofrimento. Filipenses 1:13. Mas também ele gloria-se
em Cristo. Filipenses 1, 26. Ele alegra-se em Cristo. 3:1. Ele quer ser achado em Cristo, seguindo a Cristo. E ele prossegue para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3,14. Ele tem paz, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, em Cristo. Filipenses 4,19. E em Cristo ele se torna aquilo que foi chamado para ser santo, referência para o mundo. Apesar da nossa responsabilidade, o mérito da santidade é de Cristo, pois suas promessas nos encorajam a buscar o que ele já conquistou para nós. Então pense, você tem sido referência para o mundo? Isso é santidade. De quem foram enviadas as saudações? Tem mais saudações. E Paulo diz que os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam. Os santos que estão em Roma enviam saudações aos santos que estão em Filipos. Importante isso, porque santo não é pessoa morta, mas pessoas vivas em busca da santidade. Nós sabemos que uma dessas pessoas era Timóteo, e ele estava com Paulo na prisão. Ele não como prisioneiro, mas companheiro de Paulo. Lucas, que escreveu o livro de Atos, que é mencionado na carta aos Colossenses, também fez viagem com Paulo até Roma. Atos capítulo 28, versos 14 e 15. Mas não é possível a gente saber quanto tempo ele ficou ali. O fato é que ele esteve presente com Paulo também na prisão em Roma. Esses irmãos, chamados santos, que mais tarde sofreriam as dores da perseguição do Império Romano, mandaram saudações à igreja de Filipos, juntamente com a saudação do apóstolo Paulo. Ou seja, isso manifesta a união, a unidade entre os irmãos, mesmo sem se conhecerem, mas estão unidos no mesmo Espírito. Paulo vai falar que as saudações, elas vieram dos santos da casa de César, especialmente os da casa do imperador. Isso não quer dizer que as famílias, ou as pessoas, melhor, da própria família do imperador, mas os escravos, servos, funcionários do palácio. Em poucos anos, o evangelho se espalhara com tanto sucesso que havia cristãos entre os próprios servos do imperador romano. Haja vista que quando nós lemos o livro de Atos, nós sabemos que Paulo pregou a toda a guarda do palácio. Então, com grande energia e fervor, os apóstolos, os discípulos do primeiro século cumpriram a grande comissão, ou seja, poderiam cercear a sua liberdade física, mas jamais teriam acesso à sua liberdade interior. Jamais poderiam impedi-los de falar, e se os impedissem de falar, ainda assim, como santos de Deus, eles poderiam oferecer o exemplo de Jesus. É importante nós perguntarmos constantemente: estamos sendo referência para o mundo? Isso é santidade. No final, Paulo faz uma breve oração. Filipenses termina com quase a mesma bênção que se acha no fim de todas as cartas
do apóstolo Paulo. Ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo. E isso para nos lembrar o favor imerecido que Cristo oferece a todos os pecadores. E que qualquer pessoa, independente do seu passado, pode aceitar a graça pela fé obediente. Cristo se manifestou tendo a maior consideração divina, mostrando, a maior consideração divina para com o homem mergulhado na rebelião e corrupção contra Deus. Mesmo assim, a graça pode alcançar tal pessoa. Ele veio para participar pessoalmente da nossa existência e oferecer-se como sacrifício por nossas iniquidades. Quem quer depender fielmente dele, recebe o perdão, torna-se discípulo dele, torna-se cristão e continua a receber seus favores imerecidos, inclusive a ressurreição final dos mortos e o lar celestial junto com ele e o Pai. Então, que a graça seja com o vosso espírito. Quer dizer, seu homem interior pode ser fortalecido com coragem, firmeza e alegria, estando em Cristo Jesus. Graças a Deus, essa mensagem chegou até nós e continua até hoje, incentivando, encorajando, animando todos os que procuram andar mais perto de Deus. Depois de Cristo Jesus, jamais houve uma vida mais bela, mais equilibrada ou mais inspiradora que a do autor da carta aos Filipenses, que nos deixa uma grande lição com o seu exemplo de que é possível viver contente em toda e qualquer situação. Com esse pensamento, nós trilhamos o caminho da santidade e nos tornamos referência para o mundo. Que Deus te abençoe e te guarde. Que grande amor em Cristo há, sem medo posso caminhar. Consolador, contempla-me, em seu amor me apegarei. Só em Jesus eu encontrei homem divino, sábio.